Oi, gente, eu sou a Marcela, também sou obreira da igreja, da IBN Livramento. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre intimidade, né? O Senhor tem ministrado muito ao nosso coração a respeito da intimidade. E eu quero começar compartilhando uma palavra com vocês, que está em 1 Samuel 3, a partir do verso 1, que diz: Enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor, ajudando Eli. Naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras e visões não eram comuns. Certa noite, Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. De repente, o Senhor chamou: Samuel! E o menino respondeu: Estou aqui. Ele se levantou e correu até onde estava Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Não o chamei, respondeu Eli. Volte para casa. E Samuel voltou a se deitar. Então o Senhor o chamou novamente: Samuel! Mais uma vez Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Mas Eli respondeu: Meu filho, não o chamei, volte para a cama. Samuel ainda não o conhecia, o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. O Senhor o chamou pela terceira vez e novamente Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Por isso disse a Samuel: Vai e deite-se novamente. Se alguém o chamar, diga: Fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e chamou Samuel como antes: Samuel, Samuel. Samuel respondeu: Fala, pois teu servo está ouvindo. Bom, essa palavra a gente escolheu, né? A gente escolheu trazer um pouco aqui sobre Samuel, porque ele era íntimo do Senhor, né? E era muito lindo, assim, de ler, porque ao mesmo tempo que ele era um menino, ele não, naquele momento ali, ele não sabia quem era Deus, né? Ele era uma criança e ele achou que foi ele que chamou ele, né? Mas depois de um certo tempo, como diz na palavra, lá em Samuel 9, ele começa a entender quem é o Senhor, né, que ali ele já tem uma idade mais avançada. Então, ali Samuel era jovem, né? Deus teve que chamar ele 3 vezes e ele não reconheceu. Então, ele precisou de um apoio, né? Para dizer, é Deus que está te chamando, é Deus que está falando contigo. E dali, daquele primeiro apoio, ele entendeu que quem era Deus, né? Porque depois ele foi conhecendo. E lá no capítulo 9... né, voltando um pouco à história, é muito interessante, né, as pessoas de casa poderem ler um pouco mais sobre a história de Samuel, que ele escolhe Saul como rei, né. Na verdade, o povo pedia por um rei e Deus permitiu. E aí Samuel, ele como ele era íntimo do Senhor, né, ele sabia e que não era tempo, mas mesmo assim ele orou, ele clamou. Deus deu, né, um rei para Israel, que seria Saul, um líder para poder ajudar. E ali naquele momento, se tu for ler realmente o capítulo 9, tu consegue ver que ele já tinha visto Saul, que Saul já tinha falado com ele, né? E é muito incrível, assim, essa maturidade, né, de Samuel. É muito incrível essa maturidade que ele adquire ao longo do tempo. E, na verdade, o que eu queria falar, que não é sobre tempo, né? Não é sobre o tempo somente, mas também o quanto que Samuel buscou a Deus. É verdade. Né? Porque quando ele era pequeno, ele não conhecia, ele não entendia. Mas ele foi crescendo e ele foi entendendo que buscar a Deus era prioridade. Então, Amém. Não importa a nossa idade, em que momento nós estamos na nossa vida. Mas o que importa realmente é aquela intimidade com o Senhor, de querer buscar Ele, né? E cada dia mais estar perto de Deus. Amém. E isso é algo que, na hora que a gente estava conversando, o Espírito Santo ele começava a revelar algo para nós, né? Que a intimidade, ela gera sensibilidade e a identidade. Então, aqui, quando a gente para ler um pouquinho sobre a história de Samuel, Samuel ele foi gerado na intimidade, né? Porque se a gente conhece um pouquinho da história de Ana,
Como que Ana teve Samuel? Ela foi até o Senhor, ela foi íntima do Senhor, ela chorou aos pés do Senhor, ela pediu, pai, me dá o direito de gerar e eu te devolvo ele, né? Então ali Ana, ela já era íntima, e aquilo a gente vê como algo que passou também para Samuel. E aqui Samuel, no capítulo 9, como a Márcia falava, ele fala, eu sou profeta. Ele sabia quem ele era em Deus. Quando a gente é íntimo do Senhor, a gente é sensível à voz do Senhor e a gente tem identidade nele. A gente sabe quem nós somos nele. Aqui Samuel, ele não tinha dúvida que ele era profeta, né? Aqui quando o rei Saul foi chamar ele, foi conversar com ele, ele fala, eu sou o profeta, né? Isso é uma coisa muito linda quando a gente para entender a história de Samuel. Ele sabia quem ele era, ele tinha identidade em Deus, né, Márcia? Sim, e não era algo de prepotência, né? Eu já vi muitas pessoas falando que era a prepotência, mas ele realmente sabia quem ele era, né? Ele não dizia, eu sou o profeta que vou fazer. Não, ele dizia, eu sou o profeta, eu sei quem eu sou, né? Amém. E algo que ministra muito o meu coração, a história de Samuel, é porque em nenhum momento ele duvidou de quem ele era, né? Se tu lê, tu não vai achar, né, as dúvidas. Quem sabe realmente não está escrito na palavra e ele pode ter duvidado, né? Nós não sabemos. Mas aqui, o que diz na palavra é que ele sabia quem ele era, né? É verdade. E até, Duda, tu sabe um pouco do meu testemunho, mas eu sei que muitas pessoas aqui que estão escutando não sabem, ou nos vendo, né, em casa. Eu conheci Jesus quando eu tinha 10 anos. E naquele momento, o Espírito Santo, ele se revelou comigo, como ele se revelou com Samuel, com sonhos, com visões, com palavras. Amém. Talvez naquele momento eu não sabia lidar, porque não tinha muitas pessoas próximas a mim, como ele, que podia me guiar, que podia dizer, é assim, Marcela, é isso. Mas com o tempo fui aprendendo com o próprio Senhor, né? Amém. E também a união, né? Como eu digo, eu e tu, a gente aprende muito, né, Duda? Então, é muito lindo isso, porque no momento que nós somos novinhos, a gente não se dá muita conta. Mas quanto mais eu ia buscando Deus, mais eu entendia quem Deus era e mais entendia quem eu era em Deus. Amém. Né? E a nossa identidade parece que ela vai falando muito, muito, muito mais alto quando nós conhecemos a Cristo. E nós entendemos que além de termos esses 5 chamados, que são tão ditos, né, como apóstolo, profeta, mestre, pastor e evangelista, nós entendemos primeiramente que nós somos filhos. Glória E que nós precisamos estar perto do Pai, que nós precisamos estar enraizados no Senhor, né? E que não é sobre quantos cargos nós temos ou qual é a nossa idade, mas é no nosso coração disposto e na nossa entrega no secreto, né? O secreto é algo muito importante, né, Duda? É verdade. E sabe, gente, que essa palavra, assim, sobre intimidade é algo que eu e a Márcia, a gente tá sempre batendo na tecla, a gente tá sempre conversando, né? Porque muitas pessoas têm muitas dúvidas, às vezes, de qual é o chamado dela, do propósito delas nessa terra, né? Tem pessoas que às vezes fazem perguntas assim, será que eu aceito, será que eu não aceito algum cargo, será que eu faço isso, para qual lugar eu ando? Mas, na verdade, quando a gente tem intimidade com o Senhor, quando a gente vai para a presença dele, né? A gente crê que tem uma palavra lá em Amós que diz que o Senhor, ele se revela para os seus íntimos, né? Então, o Senhor, ele se revela para os seus íntimos, aquele que realmente vai para a presença dele, né? E uma pergunta que outro dia me perguntavam era, como que eu crio essa intimidade? Né? Eu crio essa intimidade tendo um relacionamento. Eu conheço a Marcela, sei do testemunho dela, sei a cor que ela gosta, sei a comida preferida dela, porque a gente é amiga, porque a gente é íntima, porque a gente se conhece. E com o Senhor é a mesma coisa, né? Às vezes a gente se pergunta tantas coisas assim, tá, mas para onde eu vou? O que que eu faço? Será que eu aceito isso? Para que o Senhor me chamou? Qual é o meu propósito? E a resposta, ela sempre vai estar no secreto. Aleluia. Né? É de lá que tem tesouros escondidos. Lá o Senhor, ele se revela para os teus íntimos, né? Então, o que a gente quer falar hoje para vocês, aquilo que o Espírito Santo tem ministrado muito no nosso coração nesses últimos dias, é sobre a gente se deleitar na presença e a gente querer viver lá, né? Amém. Sobre a gente fazer que nem aquela mulher que derramou aquele vidro de perfume aos pés de Jesus. Ela entregou ali tudo que ela tinha.
Era, né, a palavra fala que a gente começa a estudar um pouco sobre aquela palavra, a gente sabe que aquele perfume era muito caro, a palavra mesmo nos fala, né? Então eu creio que ela entregou tudo que ela tinha, mas ali ela entendia que na presença do Senhor, no secreto, sendo íntima do Senhor, ela estava escolhendo a melhor parte, né? Então a gente consegue ter essa intimidade, a gente consegue ser sensível à voz do Senhor a partir do momento que a gente se achega a Ele, né? O bom pastor, ele reconhece as suas ovelhas reconhecem o bom pastor, por quê? Porque ele tá ali com elas, né? Então, essa intimidade, ela é gerada quando a gente anda perto de Jesus, né? Quando a gente se achega a Ele. Não tem outra explicação a não ser essa, né? Então, se vocês têm procurado intimidade, se vocês têm procurado muitas vezes saber quem Deus é e quem vocês são em Deus, a gente diz hoje que é na presença dele que vocês vão encontrar isso. É na presença dele que vocês vão aprender quem ele é e quem vocês são, né, Márcia? É verdade. E uma coisa que me lembrou é quando a gente liga para alguém pelo telefone, né? Porque muitas pessoas nos ligam e a gente pergunta, quem é? Aí fala, é fulano, é ciclano. Mas um exemplo, se eu ligar todo dia pra Duda sem conhecer ela, eu vou perguntar, quem é? E aí tu vai me responder, só que vai ter um certo ponto que eu vou reconhecer a tua voz, né? Amém. E com Deus é a mesma coisa, né? No momento que nós conhecemos a Cristo, talvez nós não conhecemos a voz dele no começo. Mas é com o tempo, com a intimidade. Não com o tempo realmente, o tempo que nós vivemos. Eu não creio nisso. Mas eu creio que é naquele tempo de secreto que a gente se dedica a estar aquele tempo ali com o Senhor, né? E é algo, Duda, que eu tenho aprendido ultimamente, que não é só o devocional que Deus quer, né? Muitas vezes nós paramos uma parte da nossa manhã, do nosso dia, para ter aquele devocional. Mas nós esquecemos de incluir Jesus no resto do dia. E a palavra diz, ore sem cessar, né? Exatamente. É todo o tempo. Então, é quão importante, sim, ter o devocional, ler a palavra, ter aquele momento de oração, mas durante lavar a louça, conversar com o Senhor, durante os momentos assim com a nossa família, tá falando com o Senhor sempre na nossa mente, convidar Jesus para estar nas nossas mesas, nas nossas amizades, né? Então a importância de convidar Jesus para estar conosco, né? Amém. Principalmente o Espírito Santo, que ele está conosco diariamente, né? Então, essa intimidade, assim, com o Senhor, muitas vezes nós tratamos realmente o Senhor como um Senhor, como Deus, como soberano, e Ele é tudo isso. Mas se tu for ler da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, tu vai ver que tudo que Deus sempre quis foi intimidade. Aleluia. Mas aquela intimidade de pai e filho, de amigo, né? De amizade mesmo. Então, nós não temos que tratar Jesus com imparcialidade, ou tratar só Jesus assim, eu vou na igreja e é isso. Não, nós temos que trazer Jesus para nossa vida como nosso amigo fiel e confidente, né, Duda? Glória a Deus. Então, que a gente possa realmente estar assim, trazendo Jesus para nossa vida, não só nos momentos de devocional, mas no nosso dia inteiro. Amém. E aqui, quando a gente lê essa palavra aqui em 1 Samuel 3:1, aqui fala que as visões antes eram raras, elas não eram comuns, né? E precisou Deus chamar Samuel 3 vezes para na terceira ele se dar conta que era Deus, né? Mas hoje em dia, o véu já se rasgou, a gente tem livre acesso ao Pai, o Espírito Santo ele vem como nosso auxiliador, né? E hoje em dia aquilo que tá disponível. Tá disponível, né? E eu queria te fazer uma pergunta, Márcia. Como que tu acha que a intimidade, ela reflete no teu ministério? Eu acho que ela reflete diretamente. Porque se a gente não tem intimidade com Deus, nós já estamos vivendo como Marta. Nós não estamos fazendo como Maria. Um exemplo. Né? Quando nós não temos essa intimidade com Deus, nós não oramos, nós não jejuamos, nós não lemos a palavra, nós não deixamos a nossa carne enfraquecida e o nosso espírito vívido. Então nós temos dificuldade de escutar o Senhor, é a primeira coisa. A gente faz a nossa própria vontade. Exatamente, a gente já não sabe mais para que lado olhar, parece que a gente está vendadas. Mas no momento que nós trazemos Jesus
a sua palavra que cura, que transforma, que liberta. Estamos orando sem cessar, em comunhão com Deus. Estamos fazendo aquele jejum para matar nossa carne e vivificar o nosso espírito. Nós estamos no caminho certo, né? E aí nós entendemos o real propósito, porque a história de Marta e Maria, as duas estavam em casa. As duas estavam em casa, só que uma estava limpando, se preocupando em trabalhar, se preocupando em estar ali, só que Maria, ela escolheu a boa parte. Amém. Ela foi aos pés de Jesus, né? E na palavra não diz se ela limpou depois, se ela limpou antes, nós não sabemos, mas nós sabemos que ela priorizou a Cristo. E eu acho que é isso que nós temos que trazer para a nossa vida. Priorizar Cristo, priorizar a intimidade, para que depois a gente venha viver os cargos, né? E as outras coisas que Deus tem para nós, né? Porque Ele é um Deus de promessa, sim. Amém. Mas nós temos que priorizar a Cristo. Então, a intimidade, o secreto, está totalmente ligado. Porque o culto, muitas vezes a gente acha que é para receber, né? Ah, vou receber do Senhor, é isso e tá. Não, o culto não é isso, é entrega. Entrega, o que tu vai receber, o que tu vai entregar, o que tu vai dizer, o que tu vai fazer, é no teu secreto. Amém. Ali é onde nós somos totalmente forjados e plantados e Deus vai nos regando e vai nos moldando e nos transformando, é no secreto. Sem o secreto nada somos, nós vivemos de culto em culto. Já vira uma religiosidade, um ciclo sem realmente a presença de Deus. Então, realmente, é muito importante a gente priorizar a Cristo, né? E como faz diferença na nossa semana, assim, né? Porque o secreto, ele vai refletir aquilo que tu vai conseguir entregar no culto, né? Então, às vezes, tu vem pro culto esperando que tu vai receber, que tu vai ser cheia, que tu vai estar sensível. Mas como é que tu vai estar sensível se tu não for íntimo a semana inteira, né? Aí algum profeta vem te entregar alguma palavra e às vezes tu duvida, tu não sabe se realmente é do Senhor, tu não tá reconhecendo se é a voz dele ou não, né? Então, a intimidade, ela tem segredo, pessoal. E eu falo, eu tô sempre batendo na tecla, assim, né? Sobre o secreto, sobre a gente realmente desfrutar dessa presença, da gente saber quando é o Senhor que tá nos chamando, né? Porque a Márcia falava ali do testemunho dela. Ela era muito nova quando Jesus chamou ela, quando o Senhor chamou ela, né? Só que naquele momento, na hora, ela já começou a ter esse entendimento que era o Pai. Porque ela começou a ter tantas experiências. E não é sobre idade ou sobre... É realmente, o Senhor nos chama. E Ele quer um compromisso conosco, né? E Ele fala, meus filhos, vocês querem dizer eis-me aqui pra mim? Vocês querem realmente, né? Assim como aqui, ele falou pra Samuel, fala pro Senhor que teu servo tá ouvindo. Fala pro Senhor, eis-me aqui. Fala pro Senhor que tu tá pronto, que tu tá disponível, né? É isso. Não, e muitas vezes também nós confundimos o silêncio, né? Eu já vi muitas pessoas falando sobre o silêncio, mas hoje, vivenciando um pouco o silêncio de Deus, eu vejo que também é intimidade. Porque um exemplo é agora, eu tô falando e tu tá em silêncio, tu tá me ouvindo, as pessoas de casa estão me ouvindo, né? Então o silêncio também é aquilo, Deus, ele fica em silêncio para nos ouvir muitas vezes, Amém. né? Ele gosta desse compartilhar mesmo, né? Deus já sabe tudo. Ele já sabe tudo, todas as palavras que nós vamos falar da nossa boca, ele já sabe. Mas ele quer isso, ele quer nos ouvir. Então eu creio que muitas vezes Deus fica em silêncio para nós, como um sinal de nos ouvir, né? E também o tempo, né? Lá em Eclesiastes 3, diz que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus, né? Muitas vezes nós não estamos prontos para as respostas do Senhor, sendo sim, não é o tempo, independente da resposta, né? Só que isso é sinal de intimidade. Muitas vezes nós brigamos com Deus, né, Duda? Quando nós não temos uma resposta. E a gente fica, meu Deus, onde tu tá? Me abandonou. Mas mesmo no silêncio, Deus está lá. É que nós temos que ter intimidade, essa maturidade para entender que em meio ao silêncio, Deus trabalha. Deus tá ali segurando na nossa mão, né? Eu até uma vez, uma amiga minha me disse que em meio ao silêncio, em meio à tribulação, Deus não respondia.
E aí eu falei pra ela, mas é que isso é a hora de tu se posicionar, de tu orar, de tu entender que no momento certo Deus vai te falar e criar essa intimidade, né? Não só por querer respostas ou bênção do Senhor. Ele não é isso. Ele não é alguém que vai realizar os nossos desejos e tudo mais. Não. Ele é nosso amigo e nós temos que lembrar disso. Nós não podemos usar Deus nesse sentido, entendeu? E não usar ele de nenhuma forma. Nós temos que tratar ele como nosso amigo. Nós não gostaríamos de usar os nossos amigos, né? Então é tão importante, no momento que a gente começa a conhecer a Deus mais e mais, nós vamos trocando, nós vamos compartilhando ele, e nós vamos entendendo que até em meio ao silêncio, O Senhor tá ali. o Senhor tá ali. Exatamente. E é chegado o tempo da gente criar esse relacionamento, né, Marci? Eu creio que quando a palavra fala, né, tu já mencionou esse versículo sobre a gente orar sem cessar, a oração é uma conversa. E o que é sem cessar? É sempre, é dando continuidade àquilo, é a todo tempo, é a todo momento. Então, se oração é uma conversa, e a palavra diz para eu orar sem cessar, ou eu sempre, todo tempo estar conversando, a todo tempo eu tenho que estar criando relacionamento com Deus. Amém. A todo tempo eu tenho que estar me achegando ao Senhor, né? Porque essa intimidade que a gente busca, que a gente deseja, que a gente anseia, da gente ouvir uma voz e ter certeza que é o Senhor que está falando, eu só vou conseguir ter se eu orar sem cessar. Se eu me achegar, se eu criar relacionamento, né? Então, aqui a gente estava falando um pouquinho sobre sensibilidade, sobre a gente ouvir a voz do Senhor. Como que a gente escuta a voz do Senhor? A gente entende que é criando intimidade, né? E aqui a gente também anotou que intimidade, ela gera identidade. Amém. Nós sabemos quem nós somos em Deus quando a gente se relaciona com Ele, porque Ele revela isso para nós. Né? A gente sabe que nós somos filhas, mas o Senhor, ele nos entrega um chamado, né? Ele nos entrega algo lá que eu creio que desde o ventre o Senhor já nos chama, assim como ele chamou Jeremias, né? Ele chamou Jeremias era pequeno, aqui a gente tá falando sobre profetas, né? Jeremias era pequeno, mas também o Senhor não olhava para a idade dele. Não olhava por ele ser jovem, né? E às vezes muitas pessoas acham que a idade ou o tempo da igreja vai interferir naquilo que o Senhor quer fazer. Mas o Senhor, ele quer nos usar, ele quer usar o nosso chamado, ele quer usar a nossa vida no nosso trabalho, né? Tem pessoas aqui que estudam na escola, né? Ou na faculdade. Em todo o tempo, a gente precisa falar da palavra de Deus, a gente precisa falar para o Senhor, falar para as pessoas o quanto o Senhor é bom. E tem pessoas que realmente não vão precisar, sabe? Outro dia eu estava atendendo uma cliente e eu não precisei falar de Jesus, mas naquele momento ela já viu algo diferente em mim, sabe? Glória e não a é Deus. pela força do nosso braço, gente, é pelo poder do Espírito. E a gente só gera isso quando a gente tá na presença dele, a gente só é cheia quando a gente pede pra gente se esvaziar de nós, né? E quanto mais perto eu tô do Senhor, quanto mais íntima eu sou dele, mais parecida eu sou dele, né? Amém. Outro dia o pastor Carlos falava pra mim e pra Márcio o quanto nós somos parecidas, né? E a gente fala, não, mas nós somos realmente diferentes. Mas eu acho que o fato da gente caminhar juntas, da gente aprender juntas, da gente se ajudar, da gente interceder uma pela vida da outra, a gente acaba se tornando parecidas. E eu acho que era assim no tempo de Jesus, né? Porque quando estavam Jesus e os discípulos reunidos todos juntos, tinha pessoas que perguntavam quem é o Messias? Né? Não sabiam quem era quem porque eles eram parecidos, né? Os discípulos, eles andam lado a lado com Jesus, eles aprendem, eles estão ali junto com Jesus. Então, que a gente possa chegar ao ponto da gente não precisar abrir a boca, mas as pessoas olharem para nós e dizer, nossa, ela tem algo diferente, né? Isso E aí. ser realmente por a gente ser íntima do Senhor, por a gente andar com Ele, por a gente criar esse relacionamento com Ele, e as pessoas só nos olharem e dizer, tem algo diferente nessas meninas, tem algo diferente nessas jovens, tem algo diferente nessas pessoas, né? Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, sabe que tu estava falando e eu me lembrei de Pedro. Porque Pedro, ele andou lado a lado com Jesus. Mas Pedro, ele tinha, né, um coração movido pelas emoções, né? Ele era muito impulsivo. E no momento que Jesus é crucificado, né, que está começando todo esse processo da crucificação, Pedro nega, né? Pedro nega Jesus. Mesmo tendo andado com ele, mesmo as pessoas dizendo que ele era parecido com
com Cristo, ele negou Jesus. E eu lembro que na palavra diz, né, que ele sentia muita vergonha depois de um tempo. Ele se sentia envergonhado. A história de Pedro é incrível, que nós podemos ver a maturidade dele também, porque depois ele é tão maduro ao ponto de morrer por Jesus crucificado ao contrário, porque ele diz, eu não sou digno, né? Exatamente. Então, é muito incrível essa história. Mas por que eu trouxe ela aqui? Porque nós, muitas vezes, somos como Pedro, né? Nós sabemos quem nós somos, nós andamos lado a lado com Jesus, mas a nossa identidade é abalada. A nossa identidade é abalada como foi a de Pedro. E ele negou Jesus ali naquele momento, né? E quantas vezes nós negamos Jesus também? Então, que nós possamos estar tão perto de Cristo ao ponto de nunca se deixar abalar. Porque uma coisa que nos tira da intimidade é quando as pessoas duvidam da nossa identidade. Então, É verdade. as pessoas ainda falavam, mas tu é muito parecido com o Messias, tu é muito parecido, né? Parafraseando muito aqui. E ele falava, não, mas não conheço, né? Não sou ele, nunca andei com ele. Então, que nós possamos não ser como Pedro, que nós podemos realmente assim ter essa identidade firmada, né? O tão perto que nós estamos de Cristo, nós vamos entendendo a nossa identidade. Amém. Né? Porque quando nós vamos lendo a palavra, nós vamos ser libertos, curados, restaurados. E isso vai gerando uma mudança na nossa identidade. Nós vamos acabando abdicando de certas coisas que a gente vê que não agrada a Deus. A gente vê na palavra que Deus nos chama de filhos, que lá em Salmo 139 ele nos teceu no ventre da nossa mãe. Amém. Nós vamos entendendo a nossa identidade conforme a gente vai se aproximando de Deus, né? Então, que nós possamos não ser como Pedro quando ele era jovem, né? De duvidar, de falar que não conhece, de tudo isso que Pedro viveu naquela época, né? Porque ele duvidou também no momento que ele subiu as águas ali com Jesus. Ele duvidou, não é à toa que ele caiu. Então, que nós possamos realmente ter essa fé firmada, essa identidade firmada e estar cada vez mais no secreto, né? Porque isso Amém. realmente vai nos moldar, isso vai nos mudar, isso vai nos transformar. E isso vai fazer com que nós sejamos como Pedro quando ele foi adulto. Não, que nunca a dúvida venha chegar no coração de vocês, né? Amém. Que em nome de Jesus, o Senhor, ele comece a testificar isso no coração de vocês, que vocês peçam para ele, vão para a presença dele, adorem a ele, mas peça, Senhor, eis-me aqui. Eu tô aqui, o que o Senhor quer de mim nesse tempo? Por que o Senhor tem me chamado, me levantado nesse tempo? Eu acho que é tempo da igreja ela realmente se posicionar tanto na presença quanto reconhecer, né? Reconhecer quem é o Senhor, falar mais dele, ter essa identidade, realmente saber que é filho e que o Senhor ele chama assim uns para profetas, um para pastores, um para mestre, apóstolos, né? Que o Senhor ele tá levantando agora e é tempo da igreja se posicionar em nome de Jesus, né, Marci? Amém. E andar em união, né? Porque na palavra diz que é melhor que andem dois, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. E é muito importante andar em união e ter pessoas do nosso lado que nos ajudem, né? Amém. Porque na palavra também diz que o amor vai se esfriar. Mas também diz lá em Joel que ia ter a manifestação, né? Que o Espírito Santo ele derramaria, né? Que os jovens teriam sonhos e os velhos teriam visões. Então, realmente é muito precioso que a gente realmente viva esse tempo. Que o Senhor ele está se manifestando, que o amor dele disse que seria de muitos, mas não de todos. Então, o amor de Deus ele está aí, a gente precisa viver isso, a gente precisa cada dia mais estar no secreto, perto do Senhor, né? Porque Jesus ele está voltando. E é uma coisa que ele tem falado muito comigo nesse tempo, que nós precisamos nos posicionar, que nós precisamos vigiar até mesmo os nossos pensamentos. Que lá em Mateus diz que nós pecamos até no pensamento. Então, nós temos que entender que até os nossos pensamentos nós temos que vigiar. Amém. Né? E realmente estar preparados. Mas como que vem esse preparo? É no secreto, é com intimidade. Né? E muitas vezes eu já ouvi muitas pessoas falando que tem medo que Jesus volte, né, de ir pro inferno, essas coisas. Mas não, tem que ter medo de estar longe do Senhor,
que é o amado da nossa alma, né? Lá em Salmos, eu não lembro o número, diz: como a corça anseia sobre as águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Então a nossa alma, ela anseia pelo Senhor, ela anseia pelo Deus vivo. Então eu creio que realmente chegou o tempo da gente viver isso, de ansiar, porque é uma luta constante, a carne e o espírito. Se tu quiser ir pro teu quarto orar, tu nunca vai querer, porque a tua carne não quer orar, a tua carne não quer ler a palavra. Tua carne não quer fazer jejum. Por isso que o jejum é tão difícil, porque é para matar ela. Mas realmente é pisar em cima da cabeça do inimigo e ir. Amém. Ler a palavra, ter esses momentos de secreto que é importante. Ninguém é forjado num culto de domingo. Todo mundo é forjado todos os dias no secreto. No culto de domingo é pra gente entregar o nosso coração ao Pai, né? O problema não é o culto. O problema é onde está o nosso coração, né? E então que nós não sejamos assim, mas que nós realmente vivemos o secreto, né? Porque ali nós vamos viver tesouros escondidos do Senhor. Amém. Ali nós vivemos experiências grandes em Cristo, né? E eu creio que está chegando esse tempo da gente viver cada vez mais esse secreto, cada dia mais. Amém. Amém, pessoal. Então é isso. A gente deixa essa palavra para vocês, né, que tem falado, tem gritado muito ao nosso coração. Amém. Que é tempo da igreja realmente se posicionar, né? O Senhor, ele chama seus íntimos. E que em nome de Jesus a gente possa ser assim como Samuel, que fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Amém. Né? Que a gente possa ser assim como esses profetas que a Bíblia fala, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, né? Amém. Em nome de Jesus, eu vou estar orando então para a gente encerrar. E eu peço que o Senhor venha estar abrindo o entendimento de vocês, que o Senhor venha estar testificando essa palavra ao coração de vocês, né? Porque a palavra fala que quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? O que o Senhor está falando para a igreja. Amém? Paizinho amado, eu coloco, Senhor, cada uma das pessoas agora que está ouvindo essa palavra. Amém, diante de Ti. Espírito Santo, continua, Senhor, falando, continua, Senhor, ministrando, continua, Senhor, inquietando os nossos corações, Pai. Amém. Nos traz, Senhor, para a Tua presença, que é o melhor lugar. Jesus, Paizinho amado, eu oro, Senhor, por Teus filhos, Pai, para que eles venham ser íntimos, Pai. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que as ovelhas reconhecem a voz do bom pastor. Senhor, que a gente venha ter certeza quando é o Senhor quem está falando. Senhor, abre, Senhor, os nossos ouvidos espirituais nessa hora, Pai, e começa a se revelar a nós de uma maneira diferente. Amém. Senhor, eu abençoo cada pessoa, Senhor, as suas famílias, as suas casas, os seus ministérios. Senhor, que nós venhamos ter um coração, Senhor, quebrantado, Senhor, contrito na Tua presença. Aleluia. E que todos os dias da nossa vida, Senhor, nós venhamos ansiar por ter mais e mais de Ti. Amém. Senhor, revela, Senhor, cada um aquilo que o Senhor o chamou. Senhor, dá a ele, Senhor, direção, Senhor, revelação, sabedoria, discernimento, ousadia, intrepidez e coragem, Senhor, para ir, para avançar, para pregar da Tua palavra, Senhor, para provar do Teu amor, da Tua graça e do Teu cuidado, Senhor. Nessa hora, nós, como Tuas obreiras, Senhor, nós abençoamos os Teus filhos e nós Te pedimos, Senhor, ser conosco em todo o tempo, Senhor, que a gente não venha olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que a gente venha olhar somente para Ti, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós Te damos graças nessa hora, Pai. Obrigada, pessoal, a todos que ouviram. Amém. Em nome de Jesus. Beijinho. Beijos.